O técnico Roger Machado pode ter um pedido atendido pela direção do Internacional nesta pausa para o Super Mundial de Clubes. Eu estou falando de um reforço que o técnico pode ganhar. Quero falar também, gente, sobre o departamento médico do Inter e a expectativa que se tem para retornos pós-Mundial de Clubes. E Rafael Borré, convocado para a seleção da Colômbia, vai desfalcar o Inter? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para falar do Internacional. Sabadão, amanhã tem jogo. Inter e Fluminense se enfrentando no Beira-Rio. E óbvio, né, que a gente vai atualizar algumas coisas mais do extra-campo aqui nesse conteúdo. Que é em nome da Telmaster, meus parceiros aqui no canal. Soluções, né, em PABX, né, com o 3CX da Telmaster, a tua empresa pode decolar. Seja ela de pequena, média ou grande porte. Você tem soluções, né, para ramal, você pode ter, né, a implementação do home office na tua empresa como se estivesse no presencial, né, tudo no teu celular ou no teu computador, atendendo chamadas, tendo comunicação interna e muito mais. E claro, também queria mandar um abraço aqui para a galera da Gigante Veículos, né, que são meus parceiros também. Teu carro novo tá lá te esperando, então Telmaster e Gigante oferecem este conteúdo que vai falar, gente, bastante sobre a situação, né, de reforços e departamento médico. Quero começar falando sobre o reforço que o técnico Roger Machado pediu para a diretoria e que deve ganhar. Eu estou tratando do atacante Vitinho, né, jogador que decidiu inclusive o último jogo contra o Bahia no estádio Beira-Rio, fez o gol do empate quando o Inter, né, tomou o gol, né, saiu o gol do Jean Lucas e 50 segundos depois da saída de bola, o Vitinho acaba empatando o jogo e, bem dizer, né, já era o gol da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Aliás, o Vitinho, né, por mais que não seja um titular incontestável do Inter, ele é um jogador que é o terceiro artilheiro do Inter nessa temporada. Só fica atrás do Alan Patrick e do Valência, né? Mas a distância do Vitinho para o Valência é de um gol apenas. O Valência tem 7 gols no ano, o Vitinho tem 6. Então é um jogador, né, que vem sendo bastante útil, foi importante, né, na conquista do Campeonato Gaúcho, com 3 gols na semifinal contra o Caxias, e o contrato dele com o Inter termina na metade do ano, no dia 30 de junho. Ele está emprestado junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, e ele está, né, dentre aqueles modelos de negociação envolvendo a normativa da FIFA. O Inter tem um otimismo grande de que este contrato será renovado pelo menos por mais 6 meses, até o final da temporada aqui no futebol brasileiro. E aí tem uma curiosidade, né? O Vitinho já poderia, no começo de 26, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, incluindo o Internacional. Então ele pode ser, tal como o Vitão, um jogador a chegar de graça dentro do Colorado. Então é um jogador que agrada muito, né? O Roger gosta muito desse jogador e, bom, né? É um jogador que está muito perto de ficar aí dentro do Inter por pelo menos mais 6 meses, tá bom? Já deixa no comentário a tua opinião sobre o que tu acha do Vitinho, se é a melhor alternativa, né? Se você gostaria que ele ficasse ou se liberaria agora no fim do vínculo de empréstimo. Quero falar também, gente, sobre lesionados, né? Afinal, o Inter tem uma expectativa muito grande em torno da volta desses jogadores para o segundo semestre. Estamos falando aqui, gente, de muitos jogadores, né? Vamos lá. A gente pegar já no gol, tem o Rocher, né, que teve uma fratura na mão na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Se tinha uma expectativa, né, que ele pudesse retornar agora no final, né, em especial no jogo contra o Atlético Mineiro no dia 12 de junho. E até agora, né, o relato é de que deve ficar de fato para depois da parada FIFA, né? O Rocher, então, ainda, né, está em fase final. Ele já tirou a tala, né, de proteção dos dedos, mas não voltou a treinar com o plantel. Então, se ele não voltou a treinar, dificilmente, né, vai ter condições de jogo. Então, o Antony deve seguir pelo menos mais uma vez no gol, né, no primeiro semestre. Ele que foi o goleiro aí, campeão gaúcho invicto, esteve, né, durante toda a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então não há previsão quanto ao Rocher. O Gabriel Mercado está bem perto de voltar, né? Jogador que deve atuar já na volta do Super Mundial contra o Vitória, no estádio Beira-Rio. Participou normalmente, né, dos últimos treinos, dando carrinho, participando do rachão, mas há todo um cuidado com ele, né? Afinal, estamos falando de um jogador que teve a sua primeira lesão de joelho na carreira e está com 38 anos. Então, um jogador que tem que tomar, obviamente, todo cuidado. Vitor Gabriel também, né? Teve uma lesão muscular no jogo contra a equipe
do Maracanã, no Orlando Scarpelli, no jogo de volta da Copa do Brasil, e o Inter também aguarda, né, a volta dele para depois do Super Mundial, né? Ele deve fazer inclusive alguns trabalhos de transição na volta das férias, né? Já deve treinar com bola, com o grupo, né, recuperado da lesão. E aí vai ser um processo de transição do Vitor Gabriel, que é mais um jogador que está fora neste momento. Bernabei é outro que preocupa, né? Afinal, a informação que eu obtive é que o primeiro diagnóstico envolvendo o Bernabei trata de uma lesão muscular de grau 2 na coxa. Então vai levar aí pelo menos um mês. Então vamos colocar aqui no dia 31, ele vai passar o período de férias lesionado. E talvez os primeiros treinos de intertemporada ele também esteja entregue ao departamento médico. E aí vai depender, né, do processo de recuperação individual desse jogador. O Bruno Gomes, só para novembro, né, lesão de ligamento, não tem muito que a gente projetar aqui, né, foi a pior lesão possível para ele. E aí, claro, tem outros nomes, né, que a gente pode citar neste momento, que é o Ener Valencia, né, jogador que está no departamento médico e foi convocado, inclusive, para a seleção equatoriana. A informação do Alexandre Ernest é que o Inter fará um movimento para desconvocá-lo, para que ele fique em Porto Alegre visando a sua recuperação. Ele está no processo já de transição do DM, ele e o Carboneiro. O Carboneiro, né, que esteve muito perto de voltar para o time do Internacional naquela véspera de duelo contra o Atlético Nacional na Colômbia, mas retrocedeu, né? Teve um problema muscular, abriu a coxa de novo, e aí, né, se tem todo o cuidado para ele retornar. Imagino que vá ser alternativa, talvez para o jogo do Galo, mas mais certeza, né, os dois, tanto Valência quanto Carboneiro, para depois da parada. E o Ricardo Matias, né, fechando a lista do DM, é um jogador que não teve uma lesão muscular confirmada, tá? Ele fez exames, foi um desconforto, mas como muitas vezes, né, um jogador tem desconforto e depois vem a lesão, né, porque o músculo tá ali, na hora do exame não abriu, mas depois acaba abrindo, se tem todo cuidado, e imagino que para o jogo do Fluminense também esteja descartado o Matias. Pode ser que entre contra o Galo, tá? Eu não descarto esta possibilidade. Mas olha só, né? Estamos falando de Ricardo Matias, Valência e Carboneiro, só no ataque 3. Além deles, né? Citei o Bernabei 4, o Vitor Gabriel 5 e o Roger 6. São 6 jogadores importantíssimos que estão fora do time do Internacional hoje. Então faz muita diferença, óbvio, esses jogadores no plantel do Roger Machado. Para a gente fechar, quero citar que Rafael Borré foi convocado, né, pelo técnico Néstor Lorenzo para defender, né, a seleção colombiana, o que mostra a plena recuperação desse jogador, que já decidiu, inclusive, né, o duelo contra o Bahia. Os jogos da seleção da Colômbia serão no dia 6 de junho, contra o Peru em Barranquilha e também contra a Argentina em Buenos Aires no próximo dia 10. Então, bem distante, né, do jogo do Galo, que é no jogo no dia 12, né, uma quinta-feira, lá na Arena MRV, onde o Borré possivelmente estará de volta. A Colômbia, que está lutando aí, né, para confirmar a classificação também na Copa do Mundo. Hoje é sexta colocada com 20 pontos, né, o Paraguai é o quinto com 21, né. Por enquanto, a Colômbia, né, entrando neste bolo aí de classificadas para a Copa do Mundo do Catar não, né, dos Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem. Tá certo? Não esquece que nesse sábado tem Campeonato Brasileiro, 2 jogos abrindo a rodada, Vasco e Red Bull Bragantino jogam em São Januário, e na Arena Fonte Nova tem Bahia e São Paulo. Estou apostando na vitória dos mandantes, vitória do Bahia e vitória do Vasco, tá certo? KTO.bet.br, você faça parte também da Liga do Milhão, você pode ser o maior palpiteiro do Brasil e levar prêmios importantes para casa, tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!